Olá pessoal, Meteor de Vintage trazendo mais um vídeo para vocês. Vou aproveitar ali uma pergunta do Carjan Simões. Grato, Carjan, por ter participado do canal. Eu já fiz um ou mais vídeos, mas como é um assunto que eu vejo que principalmente na rua existe ao meu ver, né, uma distorção muito grande, não só na questão de qual impedância e potência, tanto de caixa acústica quanto de amplificador. Então eu vou fazer esse vídeo, talvez eu faça um ou mais dois para fechar essa sequência, e vou tentar abordar de uma maneira bem simples e fazer alguns comentários do que eu acredito que em grande parte é o motivo dessa distorção toda. Bom, o que eu intitulei? Impedância versus potência. Pessoal, sem entrar em muito detalhe, a lei de Ohm nos fala que se eu tenho meu amplificador, que na verdade é um gerador de tensão, e eu for diminuindo o valor dessa carga, ou seja, aumentando a corrente, tensão U, corrente resistor E, ele mantendo a mesma tensão e diminuindo o valor do resistor, aumentando a corrente, vai aumentar a potência dissipada. Bom, com os alto-falantes é a mesma coisa. Ok? Bom, quando o amplificador ele é especificado, a impedância mínima para ele trabalhar é X ohms. O fabricante está dizendo assim, olha, o máximo que a minha etapa de potência pode demandar de carga, de potência, é quando a carga tem X ohms. Se eu diminuir, ou seja, olha aqui, pessoal, se eu diminuir, vamos supor aqui, vamos desenhar aqui. Digamos aqui, impedância mínima recomendada pelo fabricante, 4 ohms. Então ele está dizendo assim, que esse amplificador ele dá a potência máxima em 4 ohms. Se eu baixar mais o valor dessa carga, consequentemente eu vou ter uma potência maior sendo dissipada, e eu corro o risco de dar problema nessa etapa de potência. Ou seja, pifar, queimar, enfim, entrar em curto. Só que alguns fabricantes colocavam assim, faixa de impedância recomendada de 4 a 16 ohms. Por quê? Pessoal, até talvez para facilitar, porque principalmente nos anos 60, 70, não era raro encontrar alto-falantes com 16 ohms. E fazendo as associações, poderia chegar num valor, eu botando 2 em série de 4 ohms dá 8, tá dentro da faixa. Eu botando 2 de 16 em paralelo dá 8, tá dentro da faixa. Eu botando 2 de 8 ohms em paralelo dá 4, tá dentro da faixa. Então, facilitava a coisa. Aí o contrário agora, 4 ohms dá potência máxima. E se eu botar 8 ohms? Eu estou dobrando o valor da carga, a potência vai cair pela metade. Aí se eu botar 16 ohms, vai dividir por 2 de novo. Vai tocar? Vai. Vai dar menos potência? Vai. Por quê?
porque a minha carga é maior, a minha corrente diminuiu, consequentemente, como a potência P é igual a tensão vezes a corrente, se eu diminuir a corrente, vai diminuir a minha potência. Ponto. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, quando eu colocava som, eu cheguei em alguns momentos a sonorizar com 16 ohms. Agora eu vou entrar no âmbito do mercado, do comércio, dos jargões. Pessoal, o mercado, o comércio, óbvio, eles querem vender. E cada vez mais a coisa tem que ser rápida. Ou seja, são poucos os lugares que dão explicação, que explicam prós e contras, que realmente orientam o leigo. Então, o que fica melhor é encaixotar as coisas. Então, o que eu quero dizer com encaixotar? O amplificador é 4 ohms. Não liga 8 porque tu vai estar subutilizando o amplificador. Depende. Tu vai perder potência. Tá, eu vou dissipar menos potência, mas depende também. Então, a coisa ela vem encaixotada. E aí isso vai se replicando. Aí muitas vezes chega lá na ponta, ela chega de uma forma assim tão distorcida que termina originando uma tremenda fonte de dor de cabeça. Tá? A mesma coisa é aquela questão assim, amplificador tem que ter o dobro da potência do alto-falante. Eu já fiz vídeos aqui a respeito disso. Mais uma vez, quando eu sonorizava, eu usei alto-falante tanto com potência menor quanto maior que o amplificador. Aí, pessoal, vai uma questão de bom senso. Só que como é que o cliente, que é leigo, vai entender o que é o bom senso? É o técnico chegando e explicando para ele. Como assim, Walter? Explicando, olha, tu pode usar um alto-falante de 10 watts num amplificador de 200, contanto que tu não extrapole. A mesma coisa, como eu posso usar o alto-falante de 200 watts num amplificador de 10. Então tinha sim aqueles mitos, né? Eu já fiz vídeo, pessoal, até mostrei um paper do Homero 7 aqui, sobre essa questão assim, o alto-falante é muito forte, vai queimar a saída do meu amplificador. Não vai. Se a impedância estiver correta, não queima. E toca. E vai tocar melhor do que se botar um alto-falantezinho furrequinha lá, como normalmente vinha nas caixas ou em outros sistemas conjugados aí que vinha original de fábrica. Então são mitos que vêm. E aí chega lá na ponta, termina distorcido. E eu vejo isso aqui quando os clientes vêm já com um pacote pronto, e aí eu começo a questionar, mas por que tu quer tantos watts assim? Deixa eu entender. Porque normalmente, pessoal, vem uma cacetada de mito, distorção, enfim, essas conversas, mas se vai usar tal alto-falante tem que ter tal amplificador. Depende. Então por que depende? Porque são variáveis. Depende como é que eu vou querer sonorizar, como é que eu vou tocar, de que maneira, enfim. Então tem que ser analisado, e aí orientado, e aí sim o cliente vai poder curtir, ao menos é a tentativa de fazer com que o cliente curta ao máximo o investimento que ele está fazendo. Só que daí hoje eu pergunto para vocês assim, qual é o local em que chega um leigo e ele tem uma explicação assim, mas o que o senhor deseja? Eu quero botar som assim, ou então, se é um carro, eu quero sonorizar aqui e tal, ou então numa casa, eu quero comprar um som assim, sabe? Infelizmente a maioria das situações o vendedor, ele olha assim e vê para que lado, em termos de investimento,
o cliente está atendendo e ele vai focar ali em cima e o resto vai ser adequado. Infelizmente é assim, pessoal, porque eu enfrentei isso como cliente quando eu ia comprar componente eletrônico, quando eu fui comprar som, quando eu fui comprar insumos, alto-falante, driver. Infelizmente, quem me conhece, os clientes que me conhecem, veem que já vieram aqui, e principalmente aqueles que já tiveram a experiência de desenvolver um projeto, exemplo de caixa acústica, de dimensionamento de equipamento para a sua sala de som, enfim, para o seu estúdio, home theater, com certeza vai identificar isso tudo que eu estou falando agora. A pessoa vem aqui, na maioria das vezes já vem com uma ideia pronta e termina saindo com um monte de perguntas que ele mesmo tem que responder, e aí o projeto termina sendo totalmente diferente. Ah, mas me disseram que o amplificador tem que ter tantos quilowatts. Depende. E aí começa. Ah, mas aqui e tal. Ah, mas a caixa toca. E aí vai. Então, num primeiro momento, o que a gente faz? É aparar os mitos, os jargões, as distorções que tem, para daí depois começar quando o cliente começa a entender, aí até ele começa a dar ideia. Isso é que é bacana. E o que é o melhor disso tudo, pessoal? Ele tendo esse conhecimento, ele vai evitar que ele provoque um dano no equipamento dele. Então lá, quando o Carjan fala, mas o quasar dele pode trabalhar com 4 ohms, pode. Daí ele falou ali ainda que tem uma caixa de 25 watts em RMS. A potência em 4 do 8080, eu nem me lembro mais agora, é perto de 100 ou é 100 watts em RMS, enfim. Tá, e ele tem lá uma caixa de 25. Pode usar? Pode. Aí vai depender do que? Da maneira como ele vai usar, óbvio. Se ele vai sonorizar um salão, não recomendaria usar essa caixa, porque ele não vai poder excursionar, usar a potência do 8080. Mas se ele está usando como monitor, onde ele vai querer analisar timbre, espectro de frequência, ele não vai fazer isso em 30 watts RMS, 40, 50, não, ele vai fazer num volume em que não incomode e que ele consiga perceber todas as nuances da música. Óbvio, som profissional, claro, aí o que acontece? A situação é diferente. Eu tenho que aproveitar o máximo do meu amplificador, porque transportar 2 amplificadores e transportar 10 é um custo muito maior. 10 do que 2. O palco sonoro que eu vou ter que fazer. Então aí as coisas mudam, eu tenho que trabalhar com os números justos. Mas quando eu vou fazer uma sonorização no meu automóvel ou na minha casa, depende. Eu posso usar um alto-falante mais potente do que o necessário, mas porque tem algumas características que o cliente quer naquele alto-falante. Aparência, qualidade. Ah, mas ele usou um super tweeter. Bom, é que ele gosta desse timbre. Ele gostou do timbre, então ele vai usar um super tweeter. Ponto. Ah, mas não vai tocar tudo aquilo ali, vai ser um desperdício de potência. Mas acontece que ele não encontrou aquele timbre em outros tweeters. E ele quer aquele timbre. Então, justifica o investimento naquele alto-falante. Só que imagina, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui, quanto tempo já deu? Para tocar só num item desse universo aí de distorção. Agora imagina o vendedor na loja, se ele vai disponibilizar esse tempo todo. E outra, pessoal, talvez aí o que é pior. Pessoal, não estou generalizando, tá? Mas isso é uma situação que acontece muito e acontecia lá nos anos 60, 70, 80. Tanto é que as revistas da época estavam escancaradas de reclamação de consumidor. Muitas vezes, pessoal, tá? Ou, vamos fazer assim, ó, em boa parte das vezes, quem está vendendo
sabe tanto ou menos de quem vai comprar. E aí já viu, né? Dependendo do nível, a tragédia tá armada. Foi startado o timer e mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer. Relatei aqui em vídeos anteriores já sobre algumas das experiências que eu tive quando eu trabalhei com alto-falante. O cliente foi lá, instalou alto-falante, quebrou os alto-falantes e tal, e papapá e tal. E aí foram lá no laboratório, montei cenário, comecei a fazer os testes, e aí ficou o revendedor e o dono do automóvel me olhando assim. Ah, mas como? Eram os mesmos alto-falantes, funcionando numa boa, praticamente nada de distorção e com um nível SPL muito maior. Como assim? Bom, agora vem. Senta aí, ó, assim, 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 assado. Até o revendedor olhou para mim e disse assim, puxa vida, a venda tem que ser diferente. Tem que ser diferente. E ainda mais quando a gente trabalha com altas potências. Muitas vezes, principalmente no grave, o sistema está distorcendo e pela frequência e sensibilidade, o ouvido não nota tanto ou tão rápido. Então, quando o cidadão vai ver, já tem um estrago ali. Certo? Mas, mais uma vez, no momento em que é orientado e que é explicado, e principalmente assim, pessoal, se for possível, demonstrado, a coisa ela flui e flui bem, é tranquilo. Então, mais uma vez, né, pessoal, a maioria dos amplificadores tem sistema A e B de speaker. Então, quando eu ponho A mais B, eles ligam os alto-falantes em paralelo. Aí a minha carga cai pela metade, ou seja, se no speaker A eu tenho 8 ohms e no speaker B 8 ohms, isso aqui em paralelo com isso dá 4, pela minha lei de Ohm. É aí que deu muito problema, pessoal. Por quê? E eu sei porque eu vivia um pedaço daquela época. As pessoas tinham na cabeça que eram 4 saídas. Sistema A e B, esquerdo, direito. Sistema B, esquerdo, direito. 4 canais. E que daí aqueles 4 ohms poderiam ser botados nos 4 canais. E aí já viu a meleca que deu. Então isso aqui gerou muita confusão. E aí, como eu já falei em outros vídeos, questão da cultura brasileiro, nós aqui não temos o hábito de ler o manual antes de ligar o equipamento, muito menos de dar uma boa pesquisa para ver se é o equipamento que eu preciso, que eu quero. E outra, eu cheguei a mostrar aqui incoerências em manuais, em vídeos aí, do fabricante ali do equipamento. Uma colocação ambígua, uma generalização que abria uma porta ali para um leigo, de repente, achar que era uma coisa e era outra. Então, daí a coisa termina. Então, mais uma vez, eu sempre procuro, principalmente quando o cliente é novo, quando ele vem com equipamento, com um projeto, alguma coisa e tal, de justamente bater esse papo até para poder perceber. E aí, em cima daquilo ali, começar a trocar ideias. E o bacana disso, pessoal, é que eu percebo que essas pessoas, com o tempo, elas terminam já batendo papo comigo usando as expressões técnicas. Walter, se eu baixar muita impedância aqui, tem uma caixa lá de tantos ohms, mas então se eu ligar em paralelo aqui, vai baixar muito, será que dá problema? Quer dizer, já. Então, assim como no automóvel,
a gente tem que saber que tem que trocar o óleo da caixa, tem que trocar o óleo do cárter, tem que fazer uma revisão periódica, tem que trocar pneu, enfim. No equipamento de som, assim como qualquer outro equipamento elétrico e eletrônico, a gente tem que saber o mínimo. Quando eu digo mínimo, é que para a gente ter um mínimo de conhecimento para que a gente não detone o equipamento, a gente não termine provocando um defeito. E nos amplificadores de potência é o elo talvez mais crítico da cadeia sonora. Por quê? Porque uma derrapada aqui no estágio de saída, o estrago pode ser bem grande. Ou seja, entra em curto aqui os transistores, bota a DC da fonte no alto-falante e aí, além de pifar o amplificador, termina detonando os alto-falantes das caixas acústicas. Ah, não tem nenhuma caixa aqui. Mas enfim, vamos pegar esse alto-falante aqui. Tá? Joga uma DC na bobina do alto-falante. Claro, né, pessoal, vai depender do nível. Mas normalmente quando entra em curto aqui, o nível é suficiente para causar um estrago. Porque dependendo da polaridade, o cone vai para fora ou para dentro e ele não vibra. Então ele não ventila. Então fica aquela corrente ali circulando e o fio fedendo. Aí ele vai para o espaço. Certo? Então, tá aí. Também já fiz vídeos aí comentando aí sobre esses estragos aí. Inclusive, eu cheguei a comentar na questão por que se via tanta caixa de cone branco, woofer, jamais não com cone branco. Então a gente olhava lá, pegava uma master da Gradiente, digamos, todos os alto-falantes de cone branco. O tweeter já não era mais cone branco e o woofer também não. O tweeter, também já comentei aqui, o amplificador, um dos motivos, né? Está trabalhando no limite, está gerando harmônicas de alta, está chegando no tweeter, a gente não ouve, mas a minha bobininha ali está fritando. Até que a gente começa a escutar aquele barulho assim, trepidante, né? Como a maioria falava assim, parece que tem areia no cone. Era as espiras soltas dentro do gap. E o woofer entra a DC e torra a bobina. Então nós encontrava lá um monte de master até hoje. O tweeter é cone escuro, o mid-range é cone branco e o woofer é cone escuro. Por que o mid-range escapa? Por quê? Porque ele aguenta muito mais as harmônicas de alta, ele é mais parrudo, e não pega DC porque tem um capacitor em série na linha. Tanto faz a ordem lá do divisor. Vai ter um capacitor em série lá em algum momento do divisor e aquilo ali barra DC. Por isso que o mid-range aparece original e sendo vendido inteiro aí do que tweeter e woofer. Pode olhar. Ok? Então tá, pessoal. Tá aí mais esse vídeo. Mais uma vez eu agradeço o Carjan Simões. Espero ter ajudado. Qualquer coisa eu estou à disposição. Tá aí. Então, sempre é aquela coisa assim, tem que analisar a situação. E aí a gente vai de uma maneira ou outra. Mas eu sou totalmente contra esses caixotes, né? Não, se o amplificador, a impedância mínima é tanto, a caixa tem que ser tanto. Mas então tem que ser o dobro da potência. Não é assim que funciona. Dá para fazer funcionar de várias maneiras. E é aí que está a sacada, pessoal. Onde cada um consegue customizar o custo-benefício do seu projeto. Você não imagina, né, pessoal? Ficaria tudo mais ou menos igual. Ok? Pessoal, mais uma vez eu vou pedir a ajuda de vocês para a minha rifa. Quem não puder participar, que compartilhe, que faça esse favor aí, essa gentileza de compartilhar os vídeos da rifa, que vai ajudar aí no processo de reconstrução aqui do VT
Audio Vintage. Não esquecendo as nossas causas, CVV, Centro de Valorização da Vida, a nossa causa animal. Toda vida merece respeito e consideração. Pessoal, não esquecendo aqui os discos aqui da Prisma Discos. Nós temos aqui Renato e seus Blue Caps, temos aqui Flashdance, a trilha original do filme, temos aqui o Gross, Exilado, e temos aqui o Queen, A Night at the Opera, ou seja, uma noite na ópera, ok? Pessoal, agradeço a todos pela participação, saúde e paz, até o próximo vídeo.